Você está comprometido com Jesus? Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, fevereiro de 2014. As 10 Virgens. Não existe uma só palavra de Jesus que não tenha um propósito. Os céus podem passar e a terra desaparecer, mas o Senhor zela sobre a sua palavra para cumpri-la. E a cada palavra dele permanece para sempre. E é com base nesta palavra que escreveremos esta mensagem. Que ao ouvi-la você seja edificado em nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13 está escrito: Então, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nesta parábola, uma história há todos os princípios que precisamos colocar em prática na nossa vida. Às vezes, podemos ter dificuldade em entender aquilo que é pontual e direto. Jesus contava as parábolas não para entreter ninguém, nem para fazer as crianças dormirem. Havia lições e ensinamentos preciosos por meio de cada parábola. De modo específico, é traduzida a verdade, a mensagem que ele tem para todos dentro de cada parábola. E essa que acabamos de ler tem um significado grande para nós. Há um banquete preparado por Deus para mim e você, conforme escrito no Salmo 23. O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O salmista diz: Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E nessa mesa está tudo aquilo que o nosso coração carece e precisa. Precisamos desejar, em nossa jornada, vivenciar intensamente isso. O noivo está chegando. Na parábola havia um grupo de 10. Metade estavam comprometidas. Já a outra estava ali, mas sem compromisso algum. O que o Senhor tinha era para todas. Na parábola, Jesus menciona apenas 10 virgens, mas a intenção do Senhor não era tratar de um número exato, mas deixar um princípio. Das 10, 5 eram prudentes e 5 insensatas. 50% tinham um compromisso, e esse compromisso era uma entrega absoluta. Elas estavam esperando o noivo, mas não sabiam a hora em que ele chegaria. Elas aguardavam ansiosamente a chegada desse noivo. Havia dentro do coração delas uma paixão, um anseio por uma comunhão maior, por um relacionamento maior. Jesus está falando de algo que carecemos. Todas elas eram virgens e, num certo sentido, estavam prontas para as bodas. A metade delas levava as lâmpadas acesas e vasilhas com azeite. Estavam prevenidas, já que as outras 5 levavam as lâmpadas acesas, mas não levavam azeite. Muitas vezes falamos assim: eu já recebi, eu já tenho, já experimentei tanto das bênçãos do Senhor, e isso me basta. A vontade do Senhor é que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. E quando há abundância? Quando transborda? Basicamente, a nossa vida é uma questão de escolhas. A nossa fé precisa ser comprometida, inteira, completa, transbordante, de entrega absoluta ao Senhor.
Enquanto estavam esperando o noivo, todas elas adormeceram. Então se ouviu-se um grito: o noivo está chegando. As que estavam preparadas se alegraram, mas as outras 5 perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando, e correram para as que tinham azeite e pediram do azeite delas. Pediram daquilo que elas conquistaram. Pediram daquilo que era fruto de suas vidas, de seus trabalhos. Dá-nos daquilo que nos faz brilhar também. É interessante que elas responderam: não, para que não nos falte a nós e vocês. Se dividirmos com vocês, faltará para todas nós. Ide antes aos que vendem, comprai-o. Qual o preço do azeite? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Todas elas sabiam onde comprar o azeite, e o preço sempre foi o mesmo. As que estavam prevenidas pagaram preço. E quero focar exatamente nisso. Elas pagaram preço, mas qual foi esse preço? Temos um valor a pagar. Viver dias diferentes. Mas qual o preço que nunca falte azeite em nossas lâmpadas? Para que nunca nos falte o brilho, nunca nos falte a alegria? Necessitamos viver intensamente em comunhão com Ele, viver em intimidade com Ele, e seja o preço que for, queira pagá-lo. Primeiro preço, o preço do silêncio. Nós falamos demais, e sobre isso há um texto bíblico, Salmo 46, verso 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Se quisermos o poder do Espírito Santo mais intensamente, precisamos manter a boca fechada. Muitas vezes falamos demais, criticamos, murmuramos, reclamamos de tudo. Nada nunca está bom. Existem até aqueles que proferem piadas inconvenientes e até imorais. Efésios capítulo 5, dos versos 3 e 4 nos fala de uma forma tão clara a respeito disso, que diz: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Impudícias é menção de imoralidade sexual. Mateus capítulo 12, do verso 36 e 37 diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Palavras frívolas é palavra inútil. Eu creio que temos um exemplo que justifica muito bem isso. O povo de Israel tinha acabado de atravessar o rio Jordão para conquistar a terra, e a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. Uma cidade enorme, com muralhas extremamente largas, e como lemos no livro de Josué, capítulo 6, verso 10, a ordem que o Senhor deu a Josué foi que todo o povo de Israel deveria dar voltas na cidade, uma volta cada dia, durante 6 dias, e no 7º dia deveriam dar 7 voltas, e Deus determinou que todo o povo deveria dar as voltas em silêncio. Mas Josué tinha ordenado ao povo, parafraseando: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhe ordenar. Então vocês gritarão. Porque a ordem do Senhor foi essa: darem as voltas em total silêncio. Imagine uma multidão, praticamente 2 milhões de pessoas, caminhando em silêncio. Se elas fossem conversando, certamente estariam falando do tamanho das muralhas, de como era loucura aquele ato, o que estava fazendo, reclamações. Já saímos do deserto, e agora vejam, as muralhas são enormes, os soldados estão prontos para nos atacar. Olhem o tamanho das portas. Certamente não conseguiremos. Josué está louco. Ele nos trouxe, mas morreremos aqui. Sabe, se Deus deu a ordem para fazer a cada dia uma caminhada em silêncio, é porque pelas nossas palavras nós conquistamos, pelas nossas palavras morremos também.
Acontece de alguém orar por uma pessoa enferma numa situação delicada em que chega um familiar e diz que não vai adiantar porque o doente já está em estado terminal. Ele vai colher o que está falando. Quando alguém diz, meu casamento não dá certo, ele colherá isso. O casamento dele não dará certo mesmo. Guarde isso. Muitas vezes falamos demais. Porque o povo de Israel conquistasse Jericó, a ordem de Deus foi: vocês têm que caminhar a cada dia em silêncio. Eles caminharam 1 dia, 2, 3, 6 dias e nada aconteceu. Imagine um povo todo sem poder falar nada, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Nossa fé é uma fé de obediência. Não é uma doutrina, não é algo intelectual, mas um relacionamento e, nesse relacionamento, temos que ter obediência. Versos 15, 16 e 20 diz: no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu o quê? Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Existe um tempo para estar calado. Qual é o preço do azeite? O silêncio. Não caminhe pelo que seus olhos veem. Não caminhe por aquele grito que você quer colocar para fora. Deus não liga para mim. Deus não está nem aí para mim. Eu vou acabar com tudo. Querido ou querida, aquiete-se. Lembre-se do que Deus diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Silêncio. Fale só o necessário. Não murmure. Não critique. Não zombe. Silêncio. O azeite para trilhar no reino. O azeite para queimar por Deus e para Deus. Esse azeite que nos faz ter tanta compaixão pelas almas dos homens. Esse azeite que nos capacita a ver sinais, maravilhas, prodígios. Azeite que traz milagres como nos dias do Novo Testamento. Queremos o azeite, mas qual o preço do azeite? Havia momentos em que Jesus falava e outros ele permanecia em silêncio. Em Mateus capítulo 26, verso 63, está escrito: Jesus, porém, guardou silêncio. Queridos e queridas, evitem conversas tolas e levianas. Eu não tenho nada contra o futebol, mas fico incomodado quando vejo irmãos falando durante meia hora, 1 hora, somente sobre futebol. E depois querem que seus cálices transbordem. Irmãs que conversam horas e horas sobre a ponta dupla do cabelo. Não estou dizendo que não podem falar a respeito dessas coisas, mas gastar tempo com estas e outros assuntos pode ser perda de tempo. Colossenses capítulo 4, verso 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Fale pouco. É verdade que temos que conversar, mas que a sua palavra seja sempre agradável e não empreste seus ouvidos para receber lixo. Segundo preço, a separação. A palavra igreja significa os separados, os que foram chamados do mundo. Há uma separação. Se quisermos realmente o azeite e viver sob o poder do Espírito, com o poder de Deus em nossas vidas, se quisermos ver o nosso casamento transbordando de alegria, teremos que viver uma vida separada. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Separação é fundamental. Queremos viver a realidade de uma separação tão forte, tão gloriosa e absoluta.
1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Muitos crentes vivem hoje com os mesmos valores do mundo, em que tudo é permitido e legal. Existem os mesmos programas de TV, as mesmas novelas, os mesmos programas humorísticos, aderem à moda vulgar com a justificativa de que são modernos, não têm preconceitos, são liberais e despojados. A Bíblia ensina: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Antes que Deus permitisse que João Batista anunciasse a vinda de Jesus, o reino do céu, ele o colocou em um deserto até o dia em que iria se manifestar a Israel. Por quê? A separação. O nosso chamado é para isso. Deus separou Moisés no deserto durante 40 anos. Ele tinha um propósito para José, que ficou preso durante 13 anos. Antes que Paulo saísse para pregar aos gentios, Deus o separou e o deixou na Arábia por todos esses anos. Antes que Jesus pregasse o primeiro sermão e realizasse o primeiro milagre, o Pai o levou para o deserto e ali ficou por 40 dias. Isolamento no mundo significa vencer o mundo. Terceiro preço: conhecer a palavra. Cada dia que subimos ao púlpito, fazemos a declaração: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Conhecer a palavra, mas conhecê-la por quê? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro é todo crente, é todo aquele que é salvo. Eu trago a palavra porque eu creio no poder da palavra, que conhece a palavra, mergulha na palavra, que maneja bem a palavra da verdade. Em Romanos, capítulo 10, verso 17 diz: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Homens e mulheres de poder, homens e mulheres com azeite, são aqueles que estão impregnados, carregados da palavra de Deus. Eles não somente têm a palavra, não somente estudam a palavra, não somente conhecem a palavra, mas amam a palavra e amam o autor, que é Deus. Eles acreditam nas escrituras sagradas, nas promessas. Eles usam a palavra e o poder que nelas há. Em Hebreus capítulo 4, verso 12 está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você pode ler a Bíblia do modo que quiser, mas eu quero sugerir que leia um salmo por dia. Comece com o Salmo 1, depois com o Salmo 2, assim por diante até o Salmo 150. Ao final, creio que o seu rosto ficará radiante, resplandecendo por ter lido e experimentado tanta verdade e ensinamentos gloriosos. Permita que Jesus, a palavra viva, seja a sua comida e sua bebida. Jesus falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como você resistirá ao diabo? Com a palavra. Jesus, ali no deserto, não discutiu nada com o diabo, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Pague o preço de conhecer a palavra do Senhor. Separe tempo para ler e meditar nela. Quando o inimigo tentou o Senhor no deserto, Jesus apenas respondia: está escrito. O Senhor respondia a cada uma das tentações do diabo com uma referência bíblica. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a maneira de resistir ao diabo é com a palavra. Quarto preço: a oração. Lucas capítulo 18, versos 1 a 8 diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum.
Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus sabia que a única alternativa para não esmorecer era a oração. Esmorecer é desistir. Quando você encontrar um enfermo, mesmo que ele esteja no pior estado que possa imaginar, ore, ministre a vida dele. Você só deve parar de orar quando ele se levantar ou o Senhor o levar. Não esmoreça. Esse é o preço que Jesus está dizendo. É o preço da oração. Uma batalha que você tem a vencer é o da cama. Já se levantou cedo para ficar 1 hora em oração? Para ficar 1 hora em intercessão? Jesus disse aos seus discípulos: nem 1 hora pudesses velar comigo? Na Igreja Batista da Lagoinha temos uma torre de oração. A cada hora há uma pessoa orando, e esta só pode sair quando a outra pessoa chegar para substituí-la. Seria tão lindo se você pudesse estar ali, na torre de oração. Gostaríamos que você estivesse aqui orando conosco, orando por você, pela sua casa, pela sua vida, orando para ver a cidade se rendendo aos pés do Senhor, orar para ver cada irmão com a própria lâmpada cheia. Quinto preço, o jejum. Há determinadas situações, castas demoníacas, tanta corrupção no governo, tantas situações inconvenientes que carecem de jejum. Como Jesus disse em Mateus capítulo 17, verso 21, que diz: mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Pagar o preço do jejum. Homens com o poder de Deus em suas vidas, homens e mulheres que têm um azeite, homens e mulheres que têm descoberto o segredo de jejuar. Jejuar é fome, não só das bênçãos de Deus, mas fome do próprio Deus. É querer a Deus, viver com Ele. Muitas vezes jejuamos diante de um problema, porque queremos resolvê-los. Então jejuamos por causa dele. Não é errado fazermos isto, mas que seu coração tenha fome, uma fome gigante do Senhor. Você pode jejuar de determinados alimentos, se abster de televisão, internet ou qualquer outra coisa. Jejum é abstinência de qualquer coisa legítima em si mesma, com um propósito espiritual. Há um tempo, na Lagoinha, houve um propósito de jejum durante um período, e algumas irmãs jejuaram não comprando roupa nova durante aquele tempo. Outras jejuaram não usando maquiagem. Outras deixaram o cabelo crescer. Ou seja, elas jejuaram de coisas que eram legítimas, mas que, por amor ao Senhor, abriram mão. Vimos naquele tempo coisas tão gloriosas acontecerem. Vimos a manifestação do poder de Deus em nosso meio. Sexto preço, a ousadia. Preço da ousadia é preço da intrepidez, o preço da coragem. Marcos capítulo 11, versos 22 e 23 diz: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A batalha contra Satanás frequentemente é ganha ou perdida com as nossas palavras. A Igreja Batista da Lagoinha tem uma visão de alcançar até dezembro de 2020 10% da população belo-horizontina para o Senhor Jesus. Declaramos isso, sonhamos grandiosamente e sabemos que não houver a intervenção de Deus, nada irá se cumprir. Ousadia é você crer. Por isso Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele.
Ousadia você crer contra aquilo que todos dizem não ser possível. É o preço da intrepidez. Vemos nas bodas de Caná da Galileia a ousadia de Maria, mãe de Jesus. Maria era uma mulher ousada. Na festa das bodas, ela chamou os garçons e disse: "Fazei tudo o que ele vos disser." Então, Jesus ordenou que enchesse todas as talhas de água. Eles não estavam entendendo nada, mas a ousadia de Maria: "Fazei tudo o que ele vos disser." Levaram aqueles homens a obedecerem. Sétimo preço, o da crucificação. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: "Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim." É o preço da crucificação. Jesus Cristo disse: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me." Mateus capítulo 16, verso 24. A cruz não é seu marido. A cruz não é o seu desemprego. A cruz não são as lutas e circunstâncias difíceis que você enfrenta. A cruz é a vontade de Deus. De todos esses preços, creio que este é o mais alto a ser pago. A cruz. A cruz é quando a nossa vontade, que é a horizontal, cruza com a vontade de Deus, que é vertical. E optamos pela vontade dele. A cruz é quando fazemos a vontade do Eterno em detrimento à nossa vontade. Quando a pessoa está morta, não adianta ela elogiá-la ou criticá-la, porque ela não irá reagir. E de maneira semelhante, acontece com aquele que ainda não se converteu a Cristo. A pessoa está morta espiritualmente, mas muitos se esquecem disso e deixam a impossibilidade de falar mais alto. Vou tirar satisfação, ele falou isso ou aquilo. E assim nasce a agressão por todos os lados, entre marido e mulher, irmãos e colegas de trabalho. As pessoas se esquecem que há o preço da crucificação. Podemos nos pregar na cruz, pregar os pés, podemos pregar uma mão, mas para pregar a outra mão é necessário que uma pessoa finque o prego e bata o martelo. Deus usa o nosso próximo para nos manter na cruz. A crise não desenvolve o nosso caráter, ela apenas revela o nosso caráter. Como Paulo diz: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim." Que você escolha deixar a sua vida nas mãos do Senhor e que se disponha a pagar o preço, porque Jesus já pagou o preço da sua salvação, conforme lemos em Colossenses capítulo 2, verso 13 a 15. "E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, escravando-o na cruz e despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz." Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo. Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.